ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, deferiu os pedidos de abertura de inquérito feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, referentes a autoridades com prerrogativa de foro e outros possíveis envolvidos em investigação que apura desvios de recursos da Petrobras. Em todos os casos, o ministro revogou o sigilo da tramitação dos procedimentos, tornando públicos todos os documentos. A instauração de inquéritos foi considerada cabível porque há indícios de ilicitude. O ministro também arquivou 6 procedimentos preliminares que tramitavam na Justiça. E para falar mais sobre esse assunto e o que acontece a partir de agora, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, começamos então pelo que acontece agora, Gisele. Após a aprovação dessa abertura de inquérito, qual o procedimento? Érica, este inquérito, na verdade, significa que a partir de agora, todas aquelas pessoas ali mencionadas nos respectivos inquéritos serão investigadas. Inquérito é, na verdade, um procedimento de investigação. É uma fase pré-processual, ele antecede, então, o oferecimento de uma denúncia. A partir do momento em que eu tenho essa abertura de inquérito, é a fase em que serão colhidas provas, elementos de informação que sirvam para identificar se realmente houve um crime, quais foram os ilícitos possivelmente praticados e quais as pessoas efetivamente estariam aí envolvidas ou não e o grau de participação dessas pessoas. Então, é nesse momento em que as pessoas são investigadas, a figura que nós temos aí é de suspeito, investigado, nós não temos ainda ninguém sendo acusado. O inquérito serve, na verdade, exatamente para apurar a materialidade do crime e os indícios de autoria. Então, é nessa fase que serão provavelmente ouvidas testemunhas, os próprios indiciados, eles também serão interrogados, aquelas pessoas que estão sendo investigadas. O ministro Teori Zavascki, a pedido do Ministério Público, poderá determinar diligências. Se houver, por exemplo, determinadas diligências que só podem ser deferidas por ordem judicial, é aí que atua, então, a função do Supremo Tribunal Federal nessas circunstâncias. Se for o caso, por exemplo, de um pedido de busca e apreensão, de quebra de sigilo bancário, de uma interceptação telefônica, são medidas que precisam de uma decisão judicial e aí é nesse sentido que atua, então, o ministro Teori Zavascki. Se depois de todo esse inquérito, de todo esse procedimento que você explicou, a PGR decida aí pela apresentação de denúncia formal no Supremo Tribunal Federal, qual é, contra um, né, ou contra vários, ou todos os envolvidos, supostos envolvidos? Qual o procedimento, o trâmite no Supremo? Bom, como você mesmo destacou, ao final dessas investigações, ele pode ou não oferecer essa denúncia. Então, pode ser que nós tenhamos aí denúncias que venham a ser oferecidas contra todos os investigados ou não. Pode haver aí no futuro um pedido de arquivamento em relação a alguns. Então, após o momento em que o Procurador-Geral da República analisa essas investigações, ele vai verificar se é o caso ou não de oferecer a denúncia. Oferecendo essa denúncia, aí é o que a gente chama de, tem-se uma nova fase, né? É o início de uma fase judicial, propriamente dita. Porque a denúncia, ela é uma peça, uma petição inicial, é onde o procurador, ele faz a acusação. Então, os requisitos de uma denúncia, por exemplo, o próprio Código de Processo Penal estabelece que a denúncia ela deverá conter todos os elementos e circunstâncias do crime. O crime deve estar narrado minuciosamente. As pessoas ali envolvidas devem estar efetivamente descritas, inclusive com a individualização das condutas. Deve estar especificado o tipo do crime, a classificação do crime. E ali também são feitas, é possível apresentar, inclusive, o rol de testemunhas de pessoas que serão ouvidas no decorrer da instrução processual. Então, com o recebimento dessa denúncia, oferece-se a denúncia, tem-se então a fase de recebimento e a partir do recebimento é que a gente tem basicamente a instauração de uma ação penal. Então, quando eu tenho esse recebimento, aqueles que eram investigados, que eram apenas suspeitos, eles passam a ocupar a posição de réu numa ação penal, eles são formalmente acusados de um ilícito criminal. E todas as denúncias são oferecidas ao Supremo ou só quem tem foro privilegiado? Bom, a Constituição Federal, ela estabelece que o Supremo Tribunal Federal é quem tem competência para processar e julgar todos aqueles que detêm o foro especial por prerrogativa de função. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal, os senadores e os deputados federais, eles só podem ser processados criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a rigor, o que nós temos é que o Supremo Tribunal Federal tem essa competência, né? Então, em relação a todos aqueles que têm foro especial por prerrogativa de função, é o Supremo Tribunal Federal quem detém essa prerrogativa também de processá-los e julgá-los. E os demais? Os demais, aí nós temos uma situação que, inclusive, de acordo com o próprio ministro Teori Zavascki,
nós tivemos aí pedidos de arquivamento, tivemos pedidos de abertura de inquérito e, em alguns casos, ele determinou, inclusive, o encaminhamento dos autos daquele procedimento para um outro juízo. Então, a princípio, se não tiver nenhuma conexão, nenhuma continência em relação a um investigado com algum outro parlamentar que detém foro especial prerrogativa de função, a regra é que haja o desmembramento dessa investigação e ela vá tramitar numa vara, na vara federal, por exemplo. Eu tenho situações em que se caso verifique que há envolvimento, por exemplo, de um governador, aí já seria o caso da competência ser transferida para o Superior Tribunal de Justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal tem até uma súmula no seguinte sentido, de que não viola as garantias do juiz natural, nem da ampla defesa, nem do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, é possível que, se tiver alguma correlação, conexão daquela pessoa que não tem foro por prerrogativa de função com alguém que tem, isso pode ser que o Supremo venha a julgá-lo e essa determinação, se é importante ou não esse desmembramento, vai ficar a cargo da Suprema Corte. Ok, Gisele, eu conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre o que acontece a partir de agora com a aceitação dos pedidos de inquérito na Lava Jato. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.